beleza? Aqui é Jorge Valpassos, do Lampião Game Studio, e o objetivo desse vídeo é apresentar três sugestões, três grandes ideias, três sementes para a construção de cenários para pesadelos terríveis. Uma vez que por vezes a gente recebe assim, algumas mensagens, algumas dúvidas sobre como construir um cenário, algo maior, o nosso mundo e a sua relação com o mundo dos pesadelos. É claro que no livro Pesadelos Terríveis você tem ali algumas sugestões, mas para facilitar inclusive as pessoas que estão tendo mais contato aqui por meio do canal do Lampião e pelos vídeos aqui da página do Lampião, a gente decidiu, eu decidi criar esse vídeo assim para dar três ideias, três sugestões de cenários bacanas para esse jogo de terror psicológico. Primeira ideia. A primeira ideia é um cenário imediatamente posterior a um evento traumático. Uma guerra, uma invasão, algo que causou uma grande mudança, uma espécie de cataclisma, um grande terremoto, algo nesse sentido. Pode ser de origem natural, como eu acabei de falar, por exemplo, um terremoto. Vamos lembrar lá, por exemplo, uma coisa assim da história da humanidade, o grande terremoto de Lisboa, ou ainda uma erupção vulcânica, um maremoto, um tsunami, algo nesse sentido. Então, construir um cenário imediatamente posterior a um evento traumático para toda a sociedade, para toda aquela comunidade, é algo que facilita a construção dos medos primordiais. Nesse sentido, essa primeira dica é uma dica bacana para que você tenha já um engajamento mais rápido, até para a construção de personagens e tal, etc. Não precisa exatamente ser um evento assim natural, pode ser uma guerra, uma hostilidade entre diferentes facções que causou alguma espécie de chacina, algo no sentido. Então, pensar em um evento que rasgue a segurança e a tranquilidade de uma determinada comunidade pode ser um gancho, uma possibilidade de você estar construindo um cenário, aquela ficha do nosso mundo dos pesadelos terríveis, colocando ali os traços e traumas, descrevendo no campo antes qual foi esse evento, o agora, que são quais as agruras que ele porta, e o depois as possibilidades de mitigação desses traumas ou o agravamento deles. Bem, lembre-se que Pesadelos Terríveis ele é um jogo de terror, então é interessante que esse tipo de evento, desse trauma e tal, etc., seja conversado com a sua mesa de jogo, uma vez que ele pode acionar gatilhos imensamente ruins para os jogadores, e não é o nosso objetivo fazer isso. Então tem que ser algo combinado, partilhado naquele contrato social, que o próprio Pesadelos Terríveis tem muitas páginas explicando como se dá isso. Beleza, a gente já tem a primeira sugestão. Vamos para a segunda. A segunda sugestão é um cenário que é um cenário mais claustrofóbico. É a gente pensar em todos os sonhadores, todas as personagens partilhando do mesmo espaço físico. Algo que, por exemplo, está presente no Lições do Medo, o suplemento que está saindo para Pesadelos Terríveis, mas que você pode aplicar a outros contextos, como por exemplo, todos os personagens são colegas de trabalho em um determinado escritório e que possuem a rotina extremamente extenuante, repetitiva. Quais seriam os dramas da sociedade contemporânea para esse tipo de trabalhador? Todos os sonhadores, eles podem tá em uma atividade de muito estresse, como são colegas de trabalho em uma atividade que você lidar com o público, ou ainda sendo uma força policial. Imagine um grupo de pessoas que está exposta a algum tipo de atividade traumática. E, infelizmente, isso é algo bem comum e bem tranquilo para a gente pensar no mundo contemporâneo. Mas como o Pesadelos Terríveis ele é aberto a você estar portando as regras para outros tipos de contextos, pense nisso em outras sociedades. Um grupo de servos numa Idade Média ocidental que está exposta
a lidar com a morte, uma vez que há um índice grande de mortalidade infantil, por exemplo, qual é a visão que esse grupo de servos vai ter em relação à morte, à doença, aos impostos que devem ser pagos por meio de corveias, talhas e banalidades, algo no sentido. Tá? Esse é apenas um exemplo, mas existem muitos outros. Eu puxei assim o conceito, né, do medieval porque é teoricamente uma interface de contato mais comum assim, para o universo de jogos de interpretação de papéis. Então, o que é interessante dessa segunda dica é que isso auxilia não exatamente a construção do cenário, mas isso ajuda a ter um grupo de jogo que já se conhece, que por vezes partilha os medos e algo no sentido. Isso é interessante, vários jogos do Lampião têm essa dica de começar pequeno, por exemplo, o Belregard tem isso, né? Porque isso ajuda a fazer com que as histórias tenham também uma curva de evolução, e para a gente pensar em uma campanha de Pesadelos Terríveis, né, em uma série, você não vai topar de frente, né, com um grande pesadelo ou com um domínio mais excruciante. Você vai ter alguma manifestação, um serviçal dele, uma pequena demonstração do seu poder, e talvez uma primeira, segunda, terceira partida nem vão viajar para o mundo dos pesadelos. Os protagonistas, né, os sonhadores, vão estar lidando com aquilo ali no mundo real, né, no nosso mundo, e num futuro eles começam a investigar e ir ao mundo dos pesadelos para suprir essa ausência de resposta às perguntas que lhes são apresentadas. Isso é interessante. Inclusive, vale observar que nessa segunda estrutura é muito bacana você ter um enquadramento ativo pelo narrador, sobretudo colocando o mundo dos pesadelos sendo uma metáfora daqueles problemas que estão acontecendo no dia a dia. Então, o grupo de trabalhadores num determinado escritório tem uma rotina muito pesada, por exemplo, com um chefe, ali um gerente, que ele é arrogante e tal, e que esse gerente arrogante, ele, no mundo dos pesadelos, ele se manifesta de uma forma metafórica. É interessante trabalhar isso, uma vez que o Pesadelos Terríveis ele pode ser focado a algo muito mais pé no chão do que necessariamente um grande combate, algo épico e tal, etc. Aí você trabalha com cautela a questão do terror psicológico. A terceira a sugestão para construção de cenário, utilizando Pesadelos Terríveis, para você pensar numa campanha e tal, etc., é ter personagens que estão deslocados. O grupo de personagens ele não está exatamente satisfeito, mas ele não faz exatamente parte daquele cenário, do nosso mundo. Isso pode ser trabalhado de diversas formas, pode ser pensado como uma população de migrantes, pessoas que foram removidas à força de um local para o outro, até mesmo pessoas que foram aprisionadas injustamente. Então você pode ter ali um grupo de cativos ou prisioneiros mesmo que estão fazendo algum tipo de atividade para cumprir a pena, né? Por exemplo, algo comum na antiguidade, o trabalho nas galés. Isso pode ser pensado em vários contextos e pode gerar partidas extremamente interessantes, densas e bacanas para Pesadelos Terríveis. Então a gente tem aí três sementes, personagens que estão deslocados, ou seja, o nosso mundo não é o mundo dos sonhadores, na terceira visão. Na segunda, o nosso mundo é algo bem pequeno, então vai se relacionar quase que diretamente com os traumas de cada um. E a primeira é algo maior, né? Que é tipo, há um grande evento e esse evento afetou, foi um ponto de virada para o nosso mundo. Então, para a construção desse nosso mundo, a gente aí tem três possibilidades, e é claro que existem muitas outras, e se eu for me recordando, a gente pode criar outros vídeos. Se você tiver alguma ideia de alguma ferramenta para construção de cenários, algo interessante para Pesadelos Terríveis, basta interagir, efetuar aí algum comentário.
somar e divulgar para outras pessoas. E o que eu acho bem bacana, jamais se esquecendo que o Pesadelos Terríveis ele é um jogo de terror psicológico, né, publicado pelo Lampião e Avec, e que se presta a ter um debate maduro sobre o terror, os traumas, a questão do sonhar. E nesse sentido, tudo que foi colocado aqui como sugestões não precede a segurança nas mesas, como já foi apontado no próprio vídeo e no conteúdo do próprio livro Pesadelos Terríveis. Então é isso. Forte abraço, galera. Até mais.